O Flamengo arrancou um empate contra o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada. Liga Arena, né? Esqueci o nome. Liga Arena. Um empate no finalzinho, um empate com sabor de vitória. O Flamengo que não merecia ter perdido o jogo. O Flamengo jogou ligeiramente melhor. O empate talvez seja o resultado mais justo, mas se tivesse que haver, o vencedor deveria ser o Flamengo. O Flamengo jogou melhor do que o Atlético Paranaense. Por incrível que pareça, né? O time mais remendado do que antes, o time conseguiu um resultado muito bom. Um jogo excelente do ponto de vista do resultado. Taticamente, um jogo, um time previsível do ponto de vista tático. O Flamengo não teve as mesmas facilidades que teve no jogo anterior contra o Grêmio, já que o Cuca ocupou muito bem o lado esquerdo da defesa do Atlético Paranaense e não, o Flamengo ficou sem válvula de escape. O Bruno Henrique não foi bem, não conseguiu puxar os contra-ataques, então o Flamengo não teve a arma que teve no segundo tempo do jogo contra o Grêmio, aquela saída veloz, aquela saída perigosa, e aí o jogo ficou mais amarrado, o jogo mais equilibrado, mas mesmo assim o Flamengo conseguiu criar algumas alternativas, chegou muito próximo ao gol em alguns momentos e foi marcado um pênalti contra o Flamengo e duvidoso. Eu marcaria também o pênalti, mas entendo as pessoas que não marcariam. Um pênalti difícil de ser marcado, a bola muito próximo, um abraço do... A gente vai mostrar a foto aqui, ligeiramente aberto, um movimento, enfim, discutível, duvidoso. O Flamengo sofre o pênalti e o Flamengo consegue empatar, né? Primeiro numa cabeçada espetacular do Pedro, uma defesa extraordinária do goleiro do Atlético Paranaense, e na sequência, num outro escanteio, o Flamengo obtém um empate, né? 1-1. Justo ou não, o Flamengo merecia, poderia ter tido um resultado melhor ali. 1-1 de bom tamanho. Resultado muito bom e o Flamengo sai de Curitiba, talvez não saia na liderança do Campeonato Brasileiro, mas ainda próximo, numa situação onde o time está caindo aos pedaços em termos de desfalques, muitos desfalques. Tá cada vez mais difícil manter uma escalação, manter um esquema tático, mas enfim, o Flamengo obtém um bom resultado. Bom, as imagens maiores referem-se ao jogo de hoje, as imagens menores referem-se ao jogo passado contra o Grêmio, tá? O que a gente tá vendo aí, claramente, que tá aparecendo aí na tela para vocês, é um time que jogou um pouco mais centralizado, sem a válvula de escape, né? Você vê no primeiro jogo aqui, no jogo contra o Grêmio, o que tá acontecendo aqui? Agora vai. Contra o Grêmio você tinha uma opção aberta, opção de um jogador aberto, tá? Desculpa, cadê? Aqui, uma opção de jogador aberto, tá? O Luiz Araújo até migrando um pouco, mas ele ocupava um pouco esse espaço, né? Mas você tinha aqui um jogador aberto, que é o Bruno Henrique, né? Tá aqui o time atacando por esse lado, tá? Tinha essa opção, o time um pouco mais aberto. Aqui você vê um time mais fechado, um time mais concentrado no meio-campo, tá? Apesar, a grande novidade aqui é o seguinte: você vê uma aproximação pelo lado esquerdo do Gerson e do Pedro, tá? Que aconteceu durante o jogo inteiro, tá? E você vê também esse quadro, são com as substituições, aqui é o time do começo do jogo. E você vê o Luiz Araújo, no primeiro tempo, você vê o Lohan como jogador mais adiantado, ou seja, a participação média do Pedro nessa região é a questão do pivô, das bolas alongadas, claramente, e o Lohan para fazer a segunda bola, então você acaba movendo o Pedro para receber e o time se prepara por uma segunda jogada, ou com Pedro, desculpa, com o Gerson enfiando a bola pro Lohan, ou empurrando pro Bruno Henrique. Você perde essa jogada no segundo tempo e você coloca o Luiz Araújo. Só que o Luiz Araújo não consegue desenvolver as jogadas porque esse lado da defesa do Atlético Paranaense, com o Esquivel, com o Filipinho, estava muito bem bloqueado. O Cuca entendeu isso e, e simplificou demais esse processo, tá? Continuando. Bom, aqui você tem uma distribuição, você vê que o Wesley, muito mais efetivo na participação ofensiva, não tão ofensiva, não faz com frequência a linha de fundo. Você vê o Léo Pereira com menos participação pelo lado esquerdo, bem menos participação pelo lado esquerdo, ou seja, um jogador, você vê que o time tende a pender pelo lado direito, pela participação do lateral. Você vê o Gerson um pouco mais jogando pelo lado esquerdo, você vê o Léo Ortiz por aqui, você veria, né, acho que no próximo slide eu tenho o Lohan, né, você vê o Lohan, no próximo slide, você vê o Lohan também jogando pela direita. Então você tem o Lohan fazendo combinações com o Luiz Araújo ou com o Wesley, e você nota que o Luiz, aqui é o Wesley, tá? E agora eu vou passar desse mesmo lado o Luiz Araújo, ou seja, eles ocupam mais ou menos ofensivamente o mesmo espaço, tá? O Luiz Araújo migrando
um pouquinho mais para a parte central. Então você tem no lado direito do campo, você tem uma combinação no primeiro tempo de Lohan, Luiz Araújo e Wesley, e no lado esquerdo você não tem essa combinação. Do lado esquerdo você tem o Pedro fazendo pivô nessa região, e é isso. Aqui a gente, só um balanço rápido, né, do jogo. O Flamengo teve 53% de posse de bola, teve mais chances de gols, mas teve menos chutes totais, tá? O goleiro do Atlético Paranaense fez 5 grandes defesas, o Rossi fez 2. Aquela da cabeçada do Pedro no escanteio do Davi Luiz foi uma coisa espetacular, né? Espetacular. O córner, o Flamengo teve mais córners, mesmo número de faltas, o Flamengo mais posse de bola, portanto mais passes. O Flamengo leve vantagem aqui na estatística, tá? O José Soares está falando, eu sou mais direto nisso aqui, para mim foi pênalti, porque foi involuntário, claramente, mas ele obstruiu a trajetória da bola, a bola ia na direção do gol, não estava colado no corpo. A maior parte dos zagueiros coloca o braço do lado ou até atrás para evitar esse tipo de coisa. Então, eu marcaria pênalti. Tem sido marcado, inclusive, na maior parte dos casos. Mas é duvidoso, tem gente que não acha. Aqui o problema que o Flamengo tem apresentado nessa defesa, e você vê que a galera tá falando que o Léo Pereira joga exclusivamente como lateral esquerdo, e não é verdade, é que ele tá com uma posição clara de zagueiro, né? Tem um jogador aqui, o Vitor Hugo, inclusive, aqui ocupando uma formação meio esquisita. O jogador do Atlético Paranaense não foi uma jogada de contra-ataque, o jogador do Atlético Paranaense, uma bola totalmente descoberta, um passe relativamente fácil, tá? E quase saiu o gol do Atlético Paranaense. Eu separei essa imagem para mostrar um problema que o Tite tem que resolver, que é o seguinte: ou o Flamengo assume defensivamente uma linha de 3 com o Davi Luiz saindo para dar o combate, o que não é a melhor maneira possível, ou ele recua o Davi Luiz, tá? De fato, coloca o Léo Pereira, devia estar nessa região, tá? E aí faz uma proteção à zaga. É claro, eu tô falando isso hipoteticamente, eu sei que alguns jogadores não estão disponíveis, o Flamengo tá sem volante, o Léo Ortiz não tá numa posição correta, mas enfim, faz parte, são os improvisos naturais de um time que tá bastante mexido. Essa aqui é uma jogada que eu achei interessante e que mostra a participação do Pedro pelo lado esquerdo, fora da área. O Pedro faz uma jogada, toca a bola para o Vitor Hugo toca para o Gerson, e o Gerson dá de calcanhar para o Vitor Hugo bate muito mal na bola, a bola não consegue fazer a curva, enfim. Mas é uma jogada interessante que mostra e começa a explicar por que o Pedro, você olha na posição do Pedro, você vê que o Pedro tá meio fora, caindo pela esquerda, porque o Pedro tem essa característica, a parte do domínio de bola e a parte da construção de jogada pelo lado esquerdo. Ou ele cai pro lado esquerdo, ou ele começa a jogada pelo lado esquerdo. E aqui é a jogada do pênalti, o lance do pênalti. O cara, tem gente que acha que não foi pênalti. Cadê? O Renato acha que foi muito pênalti. Teve gente que não achou que foi pênalti. O Marcelo não foi pênalti, ele tirou o braço, não foi impedimento. As faltas foram invertidas, temos que enxergar o óbvio. O Flamengo não tem força no CBF. Eu acho isso uma bobagem, Marcelo. Isso é uma bobagem. O que você está escrevendo aqui, a torcida do São Paulo escreve igualzinho. Igualzinho. Você vai lá nos sites da torcida do São Paulo, eles falam exatamente a mesma coisa. Você vai na torcida do Corinthians, eles dizem a mesma coisa. Você vai na torcida do Palmeiras, eles dizem a mesma coisa. Todo mundo fala a mesma coisa. E eu sou contra essa posição de fazer lobby na CBF, porque é uma bobagem. O que é esse lobby? Para não ser prejudicado ou para prejudicar o outro time? Isso é uma bobagem. Isso é uma bobagem. Isso é uma flamenguice para mim. E eu sou contra esse tipo de discurso, porque esse tipo de discurso não tem como ser provado. Não tem como ser provado. Você está dizendo que não foi pênalti, eu acho que foi. E tem o Renato Melo, que torce pro Flamengo, também acha que foi. Então não é óbvio. Pra mim não foi. Pra mim não teve essa que foi roubado. Ele é um árbitro ruim. Eu não tô dizendo que ele não comete erros contra o Flamengo. Comete muitos, mas ele comete erros contra todo mundo. Ele é um árbitro ruim. Ele é um árbitro ruim. Só que ao invés de falar que é roubo, eu falo que é um árbitro ruim. Se eu falo que é roubo, eu não quero resolver o problema da arbitragem, eu quero resolver o problema do meu clube. Tá errado. Isso é anti-futebol. E aqui não tem espaço pra isso. Não é um canal de torcedor que vai ficar batendo nessa ladainha que o time foi roubado, que vai colocar na capa da live, Flamengo foi roubado. Não vai ter isso aqui. Isso aqui não é uma live de torcedores. Isso aqui é uma live de futebol. Se não marcasse, também seria aceitável. Mas eu falaria, ó, achei que foi pênalti.